E se a gente pudesse prever como votariam os ministros na revisão da vida toda? Nós fizemos uma análise e temos algumas previsões do que pode acontecer. E o que eu posso te dizer? Há esperança. Vamos embora para o vídeo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero muito que estejam todos muito bem. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma coisa completamente diferente. A gente vai trazer para vocês uma análise rápida de como os ministros votaram no recurso extraordinário na revisão da vida toda, lá em 2022, para entender como que eles podem estar pensando para votar no embargo de declaração que está sendo julgado essa semana no STF. A situação atual, como a gente já trouxe aqui em outros vídeos, é um placar de 3-2, com uma vitória para os aposentados e pensionistas. É claro que ainda faltam outros ministros para votar. Mas como será que eles vão votar? É isso que a gente vai olhar para trás para tentar entender. E, além disso, a gente vai falar também o que mudou. Nós tivemos algumas alterações na composição do corpo do STF. Será que isso pode influenciar na votação da revisão da vida toda? Bom, vamos lá dar uma olhadinha. Olha, quem não entende o que está acontecendo, vou fazer um resumo porque a gente sempre fala sobre isso aqui. Atualmente, está sendo julgado embargos de declaração, que foi um recurso que o INSS entrou no processo, no julgamento do recurso extraordinário, no processo que julga o recurso extraordinário da revisão da vida toda, tá, gente? Então, atualmente, essa votação que está acontecendo hoje é a votação do embargos de declaração, tá bom? Então, isso significa que esse embargo de declaração, ele é referente a uma decisão que já foi tomada anteriormente, tá? E essa decisão, o acórdão que já foi tomado anteriormente, foi votado também pelo STF e anteriormente pelo STJ, tá? Mas a gente vai olhar agora para o STF, que é o que interessa para a gente, tá? Então a gente teve, lá no julgamento do recurso extraordinário, o voto do relator Marco Aurélio, tá? O Marco Aurélio, ele é um relator que é um ministro que já se aposentou, tá? Ele votou na revisão da vida toda e se aposentou logo em seguida, tá? Inclusive, ele estendeu um pouco o período da aposentadoria dele ali, se aposentando até um tempinho depois, tá? E o voto do ministro Marco Aurélio foi favorável aos aposentados e pensionistas, tá? E aí a gente tinha uma composição, para vocês entenderem junto comigo, tá? A composição que a gente tinha no STF lá em 2022, que foi a composição em que a revisão da vida toda saiu favorável no recurso extraordinário, era o ministro Marco Aurélio, o Barroso, tá? O Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, o ministro Marco Aurélio, que eu já falei, a Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o ministro Edson Fachin, tá? E como é que foi que eles pensaram lá no julgamento do recurso extraordinário? Bom, o ministro Marco Aurélio, ele votou favorável à revisão da vida toda, tá, gente? Então, ele que puxou o bonde, por assim dizer, tá? E seguindo ele num placar de 6-5, tá? Seguiu ele a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski e o Edson Fachin, tá? Então foram esses ministros que deram a vitória para o recurso extraordinário da revisão da vida toda. A partir daí, a gente tem uma tendência desses ministros para que eles continuem votando a favor do aposentado, do pensionista. São ministros que normalmente, é claro que o que a gente está falando aqui, gente, é importante ser colocado, é uma previsão, tá? É uma análise. Nada é certo. Certo mesmo é quando o voto ser publicado, que até o dia 1º de dezembro é quando acaba a votação, e até lá todos os votos estarão publicados, aí sim a gente vai saber de verdade. O que a gente está falando aqui é uma tendência. Para quê? Para acalmar o coração de vocês. Porque há esperança, tá? A gente torce muito pelo aposentado e pelo pensionista, então esse vídeo é exatamente para vocês entenderem
e acalmar o coração de vocês, tá, gente? Então, a tendência é que quem já se manifestou a favor do aposentado, do pensionista, continue se manifestando, né? Então a gente tem aí, e é o que a gente vê acontecendo. A gente já teve o voto do ministro Alexandre de Moraes, que já foi favorável, o voto da ministra Rosa, que antes de se aposentar, graças a Deus, antes de se aposentar, ela antecipou o voto dela, o que foi muito benéfico para os aposentados. Então, ela já votou a favor da revisão da vida toda e já tinha votado anteriormente. A gente teve o voto agora recente, o último voto do ministro Edson Fachin, que também já havia se manifestado favoravelmente e agora fez a manutenção desse apoio ao aposentado, desse apoio à lei, né, ao cumprimento da lei. Então, a gente tem aí 3 votos que já tinham se manifestado favoravelmente e agora fizeram a manutenção do voto apoiando o aposentado pensionista, tá, gente? Quem já votou contrário ao aposentado foi o ministro Zanin, tá? O ministro Zanin, é importante que vocês entendam que ele ocupou a cadeira do ministro Ricardo Lewandowski, tá? E o ministro Ricardo Lewandowski, no seu voto no recurso extraordinário, ele se posicionou favoravelmente ao aposentado pensionista. Acontece que o Zanin, que sentou na cadeira dele agora, já se manifestou contrariamente à revisão da vida toda, querendo, inclusive, rediscutir a matéria, tá? Querendo voltar lá para o julgamento do STF. Tá? Então, o ministro Ricardo Lewandowski, que antes já tinha se manifestado favoravelmente, teve agora essa mudança de posicionamento, a cadeira dele, no caso, né, pelo ministro Zanin, tá? E também que foi logo em seguida acompanhado pelo ministro Barroso, que também já tinha se manifestado contra a revisão da vida toda, tá? E agora também manteve a contrariedade dele contra a revisão da vida toda, acompanhando o voto do ministro Zanin. Então, o que a gente vê nisso? A gente percebe que é uma tendência, né? E a partir daí a gente consegue imaginar qual o cenário que isso pode acontecer. É claro que quem votou contra lá em 2022, a gente teve o Barroso, que já votou agora, a gente teve o Gilmar Mendes, que ainda não votou, Dias Toffoli, que ainda não votou, Luiz Fux, ainda não votou, todos eles se manifestaram contrário à revisão da vida toda lá no julgamento do recurso extraordinário, tá, gente? O Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, votou contra a revisão da vida toda. E aí a gente tem também, agora, o que é a mudança, né, que aconteceu, que a gente viu que aconteceu aí. O ministro Marco Aurélio, que se aposentou, entrou no lugar dele agora o ministro André Mendonça, tá? O ministro André Mendonça, que na verdade para a gente o voto dele é uma incógnita. Eu confesso para vocês que eu tenho grandes esperanças com relação ao voto dele. Eu acredito que ele vai ser favorável ao INSS, mas é um ministro muito novo na cadeira que a gente não tem como prever como que ele vai ali se posicionar, né? A gente torce. Outro voto que também é uma incógnita é o do ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, tá? Que por mais que ele tenha votado contrário lá no julgamento da revisão da vida toda, lá no recurso extraordinário, a gente torce para que haja uma mudança de posicionamento. De todo modo, o placar está vencendo para o aposentado, para o pensionista. E a gente conta com o voto favorável da ministra Carmen Lúcia, que ainda não votou, e vamos aguardar o voto do restante, torcendo para que o voto do ministro André Mendonça também seja a nosso favor, e dos outros também, né, gente? Então isso significa que ainda tem muita gente para votar, isso significa que provavelmente coisa boa vem por aí, e é isso que a gente torce, é isso que a gente está aguardando. Mudanças aconteceram, como por exemplo, a ministra Rosa, a aposentadoria dela, como ela antecipou o voto, não vai prejudicar a revisão da vida toda, porque ela já votou. Hoje a cadeira dela está vaga no STF, a gente aguarda aí a decisão de quem vai ocupar a cadeira dela está vaga, mas isso não vai interferir no julgamento da revisão da vida toda, tá bom? Então, é o que eu falo, fé, porque a gente tem certeza que vai dar tudo certo, tá, gente? Vamos aguardar.
vamos acompanhar. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, né? Comenta aqui embaixo que se você acha que esses ministros que já votaram a favor vão continuar votando. Eu acho que eles vão continuar votando, mas eu não só acho, eu torço, né? Porque a gente tem que torcer que vai dar tudo certo, a gente tem que torcer que o aposentado vai ter o seu direito em mãos, tá, gente? Então é isso, essas são as minhas previsões, né? A minha análise. É claro que, como eu falei e repito, tudo pode mudar, porque isso que eu falei aqui não é nada definitivo. Tá? Isso que eu falei aqui é apenas a gente olhar para o passado, e esse passado traz esperança para o aposentado e para o pensionista. Nós já vencemos 2 vezes. Vencemos no STF, vencemos no STJ. É claro que a gente não vê outra possibilidade para o recurso de embargo de declaração. Tem que ser positivo para o aposentado e pensionista também, é o que a gente torce, tá, gente? Eu vou pedir para vocês agora pararem tudo que vocês estão fazendo e largarem o dedo no curtir. Aperta o botão do curtir, do joinha, do like, como você prefere chamar, mas não deixa de curtir, porque o YouTube compartilha o vídeo pra gente, tá? E além do YouTube compartilhar, eu vou pedir que você compartilhe também, para todo mundo ficar por dentro do que acontece lá dentro do STF, né, gente? O que realmente pode ser que passe na cabeça deles, o que será que passa na cabeça deles, como será que eles votam, como será que eles não votam. Compartilha com os amigos de vocês, compartilha nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, tá? Para que todo mundo conheça a média de pensamentos ali dos ministros e deem seus palpites aqui embaixo, tá bom, gente? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!